O que é a taxa Selic e como ela influencia na sua vida. O objetivo é explicar a função da Selic para ajudar você a entender os reflexos no seu dinheiro. Tanto faz se você está investindo ou se você tem dívida. Você pode buscar também mais informações lá no site do Banco Central do Brasil. Tem detalhes assim para quem quer estudar um pouquinho mais. Hoje a gente vai fazer um super resumo para entender tudo isso aí, ok? Mas antes de tudo, aproveita agora, aqui nesse momento, se inscreve no canal, dê o seu joinha, comente e também curta a página no Facebook, no blog e no Instagram, Sampaio Sucesso Financeiro. Ok? Então, vamos clarear um pouco sobre a palavra que é tão falada na mídia financeira e que para muitas pessoas não é ainda bem claro qual é o significado destas 5 letrinhas. Selic. Tá? Bom, atualmente é talvez o principal indicador financeiro da economia. E agora, nós estamos em agosto de 2019. Tá? Agosto de 2019. Ela está indicando uma situação que como se estivesse no menor patamar desde que foi criada no ano de 1996. Tá? Na última reunião do Copom, então, que decidiu o futuro da economia, nessas reuniões que acontecem com frequência, né, bem restrita aí a cada mês praticamente, o Copom, então, que é Comitê de Política Monetária, a Selic foi reduzida de 6,5% ao ano, essa taxa de juros, para 6% ao ano. Então, essa é a menor taxa histórica, desde a sua criação. Ela chegou já a estar a mais de 40% ao ano em alguns momentos. Tá? Como foi, por exemplo, se olhar o histórico, em março de 1999, ela foi 45% ao ano. Claro, era o auge de uma crise econômica que o país vivia. Bom, o nome da taxa Selic, então, ele vem da sigla que é Sistema Especial de Liquidação e de Custódia. Esse sistema é uma infraestrutura do mercado financeiro administrada pelo Banco Central. Nele, lá no Banco Central, nessa infraestrutura, são transacionados títulos públicos federais. E a taxa média ajustada dos financiamentos diários apurados nesse sistema corresponde, então, à taxa Selic. Tá? Isso é no dia a dia. Então, a Selic é a taxa básica de juros da economia e é o principal instrumento também de política monetária utilizado pelo Banco Central. Para que ele faz isso? Para controlar a inflação. Então, essa taxa influencia todas as taxas de juros do país. Tá? As taxas de juros dos empréstimos, né, que você faz, dos financiamentos para investimentos em grandes projetos, enfim, e das aplicações financeiras. Tá? Como meio de controlar a inflação, então, o governo toma decisões calibrando o movimento da economia. Tá? Do tipo assim, quando a inflação aumenta, tá, significa que os preços, então, disparam ou dispararam e a partir de um certo nível pode levar, então, a um colapso financeiro na vida das pessoas. Já se falou muitos anos atrás na tal de hiperinflação. Já vimos isso no Brasil, então, em algum bom tempo atrás. No caso de inflação alta, o governo, então, aumenta a taxa de juros para fazer com que as pessoas comprem menos. Porque com os juros altos, os preços ficam mais caros. Tá? Por outro lado, quando a inflação se reduz, como a gente está vivenciando também nesses últimos tempos, agora, mais recente, pode chegar a um nível de estagnação, é um movimento contrário, estagnação da economia. Ou seja, tudo fica meio parado. E para evitar isso, se reduz os juros. E assim os preços ficam mais baixos, pelo menos é o que se espera, e esse movimento se transforma num estímulo para empresas produzirem mais, para as pessoas, eu, você, nós todos, comprarem então mais e, em consequência, isso gera empregos e uma maior aceleração na economia, o dinheiro circula mais. Na prática, então, vamos ver. A Selic se reduzindo, tá, os financiamentos e empréstimos já contratados com base na variação da Selic, eles vão ficar teoricamente mais baratos, ou seja, o empresário, enfim, você, se fez algum empréstimo que tenha a variação da Selic ou do CDI, você vai pagar menos, tá? Assim, dá para comemorar muito se você tem dívida balizada pela Selic ou pelo CDI, que é o irmão gêmeo, né? Já pelo lado das aplicações financeiras, quem investe em renda fixa,
que é balizado pela Selic, e aqui, na verdade, de novo falando, né, pelo seu irmão gêmeo, que é o CDI, né, você vê que tem lá tanto por cento CDI, no CDB, enfim, nas aplicações, você diminuirá os seus ganhos financeiros. Agora, uma questão intrigante que tem é o seguinte: por que se os juros baixam com uma queda da Selic, os juros pré-fixados dos bancos não baixam também? Essa é uma grande pergunta de todos, mas a resposta, do ponto de vista assim, lógico, a resposta é o seguinte: os bancos eles emprestam e consideram, além do custo básico do dinheiro, que é essa referência da taxa Selic, o CDI, como parceiro, tá? Ele coloca também as suas despesas, os percentuais de risco de perda, os impostos e a margem de lucro. É isso. E o que muda na renda fixa? Vamos lá. Basicamente, pegando pelo mais básico. Então, número 1, na poupança. Pela nova regra desde 2012, você ganha 70% da Selic, é o que está presente, mais a variação da TR, ou seja, um ganho de 4,2% ao ano. O Tesouro Selic, quem investe aí, líquido de imposto de renda após 2 anos, então a conta vai significar 5,1% ao ano. E vamos pegar o CDB, que é um básico também, com menos de 100% CDI ou fundos de renda fixa com as suas taxas de administração, perderão ainda mais lucratividade. É isso. Conclusão: para quem tem dívidas baseadas na variação do CDI, é uma boa notícia. Para quem investe em renda fixa, não é uma notícia tão boa. Mas tem uma saída. Você pode colocar um pouco dos seus investimentos em renda variável para compensar essa perda de lucratividade na renda fixa e administrar os riscos, então, sem maiores comprometimentos. Pois a economia, nesse momento, ela indica um momento de oportunidades, de possibilidades melhores e talvez com menos risco do que talvez em anos anteriores. Claro, isso é uma recomendação não é uma recomendação para exposição de risco de forma irresponsável. Você deve fazer movimentos confortáveis e que não tire o seu sono. Ok? Então, nos encontramos no próximo vídeo. Tá bem? Sucesso e prosperidade!